Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Tirando o Jaleco, né, onde a gente fala de saúde de uma maneira mais liberal, mais descontraída, nos bastidores de hospitais, de UTI, de APH. Hoje eu falo aqui com meu amigo Clínio Erundino de Almeida Neto, intensivista, emergencista, um dos profissionais que compõem, que faz parte da minha equipe e que eu tenho orgulho de trabalhar. Clínio, hoje a gente tem muita coisa para falar aqui, né? Tanto de medicina intensiva, né? Como até de jiu-jitsu, a gente pode falar, né? No final a gente já fala de jiu-jitsu, que eu sei, né? Que você é faixa preta de jiu-jitsu, né? Futebol, né? Mas eu sempre pergunto aqui, né? Como é que você parou na medicina? Por que você fez medicina? Sandrão. Isso aí, Sandrão. Eu fiz inicialmente por causa do meu tio, Delbrando, que era casado com minha tia Carmen, que era até secretário de saúde do município, há muitos anos atrás. Faleceu de câncer e ele foi minha inspiração inicialmente. Aí na época, eu fiz um vestibular para medicina em 99. E aí eu passei para biomedicina. Certo. E aí eu fui para Marília, cheguei em Marília nos anos 2000, com 17 anos de idade. Inclusive, eu lhe conheci fazendo biomedicina, antes de você migrar para medicina, não foi? E aí eu migrei no primeiro semestre e comecei a fazer medicina. Foi um ano atribulado, porque para compensar os 6 meses que eu comecei na biomedicina, eu tive que pegar mais matéria para compensar, para formar junto com a turma. E aí surgiu foram 6 anos difíceis. Isso em Marília? Em Marília. Certo. E no segundo ano eu já te procurei. Eu me lembro, você foi a gente que se conheceu no Resgate Médico. Resgate Médico. Você foi no Resgate Médico, naquela sede que era na Bartolomeu de Guzmão. Bartolomeu de Guzmão. Eu era seu cameraman. É, isso mesmo. Você naquela época a gente não tinha celular. Era uma câmera VHS. E eu levava a minha câmera para registrar os atendimentos, para dar aula depois para as equipes. Na época não era 92, era Resgate Médico. Resgate Médico. Ambulância branca e azul. A gente jogava ping-pong no horário comercial e ainda saía para almoçar na churrascaria Paraíso. Isso, naquela época era permitido, hoje não é permitido, não. E aí eu era seu cameraman, mas assim, você sempre foi uma inspiração, né? Porque você começou nessa parte de APH, né? Quando eu formei, a primeira pessoa que eu procurei foi você. Me lembro até onde? Na Santa Casa. Em frente ao antigo UTI. Em frente à UTI. Você estava de plantão. Aí. E o engraçado foi que eu cheguei e falei assim... Histórico, né? Mas falei. Eu tinha sido contratado pela prefeitura e aí... A prefeitura tinha me prometido que eu ia ser médico do 92. E você não sabia que eu era Não sabia que você era o coordenador. Aí eu falei, porra, Sandro, tô feliz, tal, cheguei na cidade, vou pro PSF e tal, e eu vou trabalhar no 92. Você falou assim, 92? Como assim? Eu falei assim, me chamaram pro 92. Me chamaram pro 92. Você falou assim, não, Clínio, quem coordena o 92 sou eu. E aí foi a luta, né, pra entrar, porque eu entrei como médico regulador. Se eu não me engano, a base era na Cendino Melo, subindo ali, na João Pessoa. Na João Pessoa. Você entrou na João Pessoa. E aí você teve um treinamento, o treinamento era árduo, né? Tinha prova para fazer, pra gente entrar. Naquela época, para as pessoas que estão assistindo, naquela época quando eu coordenei o 92 no primeiro momento, para os médicos a trabalharem na avançada do 92, a gente fazia seleção. Mas esse treinamento que eu fiz com você foi inicialmente de médico regulador. Tinha prova, seleção de médico para entrar, né? Tinha um conhecimento emocional de você como saber lidar, você simulava as situações, né? Isso, porque tinha o treinamento para regulação, para os médicos que vão trabalhar na regulação, que tem até hoje, e tinha um treinamento também para os médicos que vão trabalhar na unidade avançada. Mas tinha um detalhe. Meu sonho era vestir um macacão, né? E a equipe estava fechada. Só tinha muito médico experiente, né? Muito experiente, né? Tinha o Dimar, tinha... Joane, né? Então, assim, para um médico assim formado entrar, você também fez vários treinamentos. E era meu sonho vestir. Até que você fez um simulado, né? E me chamou para... Você lembra desse simulado? Esse simulado foi indo para Barra do Choça? Indo para Barra do Choça. Você me chamou para esse simulado e aí foi meu teste. E foi engraçado porque todo mundo sabia que o simulado tinha sido feito na intenção de me treinar e saber como eu ia sair naquele suporte lá. E eu tenho essa foto até hoje desse simulado. E de parte Wanda era o MEC da avançada no simulado? Era.
Da Barra do E aí a partir desse dia eu entrei para a equipe da avançada, que fiquei muito tempo lá, né? Uhum. Acho que quase 5 anos. E a terapia intensiva entrou com você, porque você começou a me chamar para dar plantão. Lembro como hoje a questão da UTI 2, não sei se você lembra, eu estava na UTI 1. Você me chamou, bateu o perfil, me falou que eu era plantonista, que eu tinha perfil para o plantão. E você sempre falou uma coisa que eu levo para a vida. É mais fácil você treinar alguém que tem a capacidade emocional do que você pegar um treinado e moldar o emocional. É mais fácil você pegar, capacitar pessoas que se tem predispõem a aprender, né? E que tenha talento para aquilo ali, do que você pegar alguém que se acha que já é treinado e que não está disposto a aprender, não está disposto a ser capacitado. Você sempre falou isso. Eu sempre trabalhei isso na minha foi dessa forma. E aí teve uma situação na época que abriu o UTI 2, e aí o diretor do hospital na época não quis que eu desse plantão, porque queria uma equipe mais preparada. Isso tem muito tempo. 2009, 2010, eu acho. Né? Tem 14, 15 anos. E aí você assinou embaixo, falou, ó, ele tem que entrar, foi de frente com o diretor e acabou que eu entrei na UTI 2. Porque havia uma tendência naquele momento realmente de pegar profissionais mais experientes, mas naquele momento eu entendi que você poderia assumir o plantão como de fato podia. E a partir daí eu entrei no Hospital SAMU também, na UTI, sou plantonista até hoje. E aí foi surgindo a oportunidade, né? Em 2013 eu fiz a prova de título, vocês sabem a minha história. E aí eu passei na prova, mas aí teve uns contratempos. Teve um contratempo técnico, vamos dizer assim, para não entrar em detalhes, né? Mas passou por mérito. Passei por mérito. E aí eu tive que refazer essa prova em 2018. Clínio é a única pessoa que eu conheço que passou 2 vezes na prova, de primeira, no título especialista da AMIB. Teve um contratempo técnico de edital, mas isso não tirou o mérito dele ter passado na prova, né? E aí ele fez de novo alguns tempos e passou de novo de primeira. Novamente. E você sempre foi o estimulador, né, da equipe toda, né? Tanto eu quanto o Murilo. Eu fiquei muito chateado na época, falei que eu não queria fazer mais a prova. E aí você falou assim, não, Clínio, a gente precisa para nossa equipe, vamos fazer. Você vai fazer, faz Murilo. E aí eu e Murilo, a gente decidiu sentar 6 meses dedicado exclusivamente ao estudo. E engraçado, são aspas daqui, que Murilo também começou muito parecido com você, né? Ele começou no 92 e num simulado também. No simulado também. Ele participou de um simulado, né? Onde vai ter um simulado que você vai participar para você ver como é que funciona o 92. Ele, inclusive, o carro dele participou do simulado. Aí ele tinha um carro da Ford, esqueci o nome do carro, um carro branco grande da Ford. Ford Edge. Não. Era um outro carro. É o que o L tinha também. Um Fusion. O Fusion. Ele colocou o Fusion dele, faz parte do simulado. Ele e o Fusion dele lá, né? Aí ele acabou entrando no 92, no 92, depois migrou para terapia intensiva, depois foi pro auditório. Eu acho que todos da equipe, né? Evandro, eu, o próprio Wesley também, Murilo, todos partiram do 92, né? Do APH para depois ir para UTI. Voltando ao raciocínio, que a gente estava onde? A gente estava no momento em que você migrou para o SAMU, não foi? Isso, aí parti do SAMU e fiz a prova de título, fiz a prova de título em 2018, depois de 6 meses de muito estudo, e a prova não é fácil. Eu acho que é a prova mais difícil de todas as especialidades. A gente tem essa impressão mesmo. Porque aquele confinamento lá, aquilo lá, né? Tem um confinamento, tem uma prova teórica que é muito difícil, muito técnica, né? Não é o dia a dia. Se você falar de 100 questões, você tinha que acessar 50 na minha época. Essas 100 questões, tinha 10 que era do dia a dia. O resto é rodapé de livro, né? E questão muito técnica. E a prova prática realmente é o que você usa no dia a dia, né? Então, se você faz terapia intensiva correta, você vai passar na prova. Exato. Eu digo assim, que a prova de título de terapia intensiva da AMIB, quem passa por mérito. Não há como passar se você não estudar. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não é que a prova é difícil para quem não estuda adequadamente. Não sei se você concorda comigo, né? Se você estuda adequadamente e tem que estudar muito,
né? Era uma prova razoável, porque ela Razoável. pergunta a nossa prática No dia a do dia. dia a dia, mas da prática que está no livro, No não a livro. prática de você Achar o que tá certo. achar o que está certo. É. Perfeito, né? É diferente você ser um bom plantonista do que você ser um bom intensivista, Com certeza. né? Porque muita gente que faz terapia intensiva, acha que terapia intensiva se resume a aumentar e Diminuir aumentar, fazer volume. fazer volume e sedar o paciente, bota midazolam, não é isso, tá? É longe disso, aliás, né? Tem um porquê para tudo, né? Esse ano que passou, nós tivemos a experiência de ser avaliadores à prova, né? Foi. E foi muito bom, foi muito legal. E aí você vê quem realmente sabe, né? Na hora você ficou na parte prática, na sua área, na área de parada cardíaca, né? Fiquei à vontade. Que é a referência em parada. E eu fiquei na parte de teórica dos casos clínicos. Aí você sabia quem estava enrolando e quem não estava. Uhum. Se a pessoa sabe, a pergunta era muito simples. Coloca antibiótico ou não coloca antibiótico? Se você sabe, você não tem que titubear, né? Faz isso aí. E a gente teve isso aí. Na terapia intensiva, você fala isso, não é só aumentar a hora, não é só fazer volume. Não. Tem a questão do round, né? Multidisciplinar. Sim, o round... Que, para mim, é um dos melhores... O momento mais importante, né? Do plantão. Que envolve psicologia, que é importante demais, um acompanhamento psicológico semanal, né? Diário. Até para saber, você entender o que está acontecendo com a família, né? A história por trás, o que tem. Tem uma fisioterapia que mostra a questão da ventilação mecânica, como que tá, né? Se está interferindo na conduta diária, como é que está a parte da gasometria, né? Na mobilização precoce, né? A prevenção de PAV. Tem a enfermagem, que é que está lidando com o paciente dia a dia, que vê questão também de escara, te indica, né? Quantos dias tem da injeção. E faz a gestão, né? A gestão. A gestão do plantão, a enfermagem é muito boa por conta disso. E no plantão também tem um safe, né? Safe huddle. Safety huddle. Né? Que é importante, né? Beira-leito, que a gente consegue ver o que está de pendência. Lá em Brumado, a Manuela implementou e tem sido um sucesso lá. Isso é feito todo dia de manhã, no início do plantão, para você decidir o que vai fazer. E a questão da farmácia e nutrição também. Nutrição todo mundo acha que não é importante, é um dos pilares. É Na um verdade, dos pilares. todos os pilares são importantes, né? Todos que compõem o round ali. Mas a nutrição, Sandro, é bastante importante. Eu vejo isso. A farmácia também, para você ver interação medicamentosa. Sim. Né? Eu achei um ganho muito legal da presença do farmacêutico intensivista no round. Com certeza. Muito. Lá na UTI do base, a gente tem excelentes profissionais, lá na ELO também. Em Jequié, né, que a gente faz também. E o que é importante? Porque o médico não vai saber tudo, né? A gente não sabe tudo. Então, às vezes, você tem uma visão global, mas cada um tem uma visão mais minimalista, né? Isso. Então, o farmacêutico fala, ó, tem interação de cifastatina com a lodipino. Pode aumentar, fazer o risco de alveolite. Então, ele consegue enxergar isso aí, que a gente, às vezes, está passando mais batido, né? Então, ele começa... A importância do round é exatamente isso que o Cunha falou. Assim, ó, então, a gente tem ali uma equipe multiprofissional que domina áreas e chama a atenção para o médico para vários aspectos que a gente pode passar batido. E é muito importante que o médico ele valorize a observação, a opinião do profissional do round. E isso acrescenta muito. Com certeza. Né? Se a gente está discutindo, o enfermeiro dá uma opinião sobre alguma coisa que a gente não percebeu, o farmacêutico, o psicólogo. O fisioterapeuta, né? E aí o médico, ele capitaneia isso, lidera e respeita e implementa as opiniões que são dadas. Em vários locais, principalmente em Tapetinga também, que eu coordeno atualmente, a gente tem esse round também multidisciplinar. Muitos locais ainda são de forma arcaica, que é o médico com um diarista. Mas o diarista tem que ser o capitão, né? Igual você falou. Eu acho que o diarista tem que ser o líder. Lidera, né? Isso. Com a equipe da multidisciplinar. Alguns locais ainda é um diarista com um plantonista sem escutar nada. Não, aí não. Eu acho que eu ganho. E esse round no formato que a gente faz dura em torno de 2 a 3 horas, né? Isso. Então, assim, é bem para quem não conhece a rotina de UTI, você discute bem detalhado cada paciente. Tem muito cuidado com tudo. Então, você com balanço, né? Fisiologia, ou medicina intensiva é fisiologia, basicamente. Eu falo isso todos os dias.
Então, você discute toda a fisiologia, a hemodinâmica, farmacologia de cada paciente, né? Do sistema nervoso, sistema hemodinâmico, a eletrólito, de tudo. Então, assim, daí a importância do round multidisciplinar com esses profissionais. O round, basicamente, é isso aí. Você pega o balanço com a equipe, exame laboratorial e enxerga o paciente em um todo. Eu acho que é essa forma que a gente conduz, nossa equipe conduz diariamente nas UTIs que a gente está. Me diga uma coisa, você também coordena lá a UTI, você coordenou a UTI da Covid, né? Lá em Brumado, já faz daqui a pouco, e também coordena a UTI do Cristo Redentor. Como é que foi sua experiência lá? Foi sua primeira coordenação de unidade de terapia intensiva, né? Vamos falar um pouco da UTI lá de Itapetinga. A UTI de Itapetinga, você foi chamado, né? Para compor, e você me chamou e falou assim, eu tenho um desafio para você, vamos lá, vamos começar, porque era um local que tinha uma fama ruim, né? De alguns médicos saírem da UTI para fazer outros procedimentos, né? E aí ficava a UTI meio desassistida. Então, quando a gente chegou, se eu não me engano, tinha 3 ou 4 plantonistas que davam plantão lá. E a gente chegou, lembro como hoje, uma segunda-feira, 7 horas da manhã, eu e Vitor Hector. Chegamos para assumir o plantão. O colega que estava lá, você tinha passado a competência para o diretor, né, para comunicar a equipe que iria entrar uma nova equipe. Uma nova equipe, né? Nada a pessoa contra a equipe anterior. Claro, nada, mas, quando eu fui chamado para comprou com a nossa equipe. Para montar a minha equipe. Nossa então, equipe, eu levei a minha equipe. E aí, ele chamei para coordenar. Quando a gente chegou lá, teve um impacto inicial, né? E aí, o hospital todo sentiu, né? Porque os leitos começaram a rodar mais, né? Tinha um round disciplinar. Você fez questão de que tivesse diarista de pelo menos segunda a sexta, né? Sábado e domingo a gente conduz de forma online, né? Pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Que é permitido, que é permitido. A gente consegue tirar dúvida do colega, né? A respeito. Mas de segunda a sexta é feito de forma presencial. Sempre com um profissional graduado em terapia intensiva lá. E o plantonista, isso mesmo. E isso mudou o formato e os números de lá, né? Caiu, né? Aumentou a rotatividade, o custo caiu, o custo diminuiu. E a mortalidade diminuiu, né? A longo prazo. A curto prazo, foi a curto prazo. Foi um impacto, né? Para o hospital. O hospital todo ficou muito feliz com a nossa chegada, entendeu? E aí foi um norte. E a gente mudou, assim, né? Lá... Não se fala mais dessa UTI, se falava antigamente. É uma UTI com os padrões no mesmo nível das UTIs da nossa região aqui, não é isso? Isso aí. Agora, voltando aqui para a pandemia, e esse desafio da pandemia. Porque quando ele começou a coordenar a UTI do Cristo, né? Logo depois veio a pandemia, não foi isso, né? Foi isso mesmo. E depois da pandemia, na cidade lá de Brumadão, onde nossa equipe já gere lá 2 UTIs, a UTI NEO e a UTI geral adulto, né? Lá começou a aumentar muito em 2022, 21, foi. Aumentar muito a mortalidade de Covid localmente lá. E aí o gestor, prefeito lá, doutor Eduardo, viu a necessidade de implementar uma UTI Covid. E tudo isso foi feito, havia necessidade de ser feito às pressas, foi feita uma licitação lá de urgência, emergencial, né? Uma outra empresa ganhou, né? Porque era licitação emergencial por preço, mas ela ficou pouco tempo, porque os resultados dela não foram bons, e em seguida a gente... Ela ficou 5 dias. Eu não vou entrar em detalhe da outra 5 gestão. dias, e você me ligou e falou assim, a gente tem 48 horas para montar uma equipe. E aí montamos uma equipe 48 horas, né? O menor tempo que eu montei uma equipe de UTI, mas a gente conseguiu mudar também os números, né? Ele assumiu a gestão da UTI, e outras pessoas, Monique, né? Vários médicos que foram trabalhar lá, né? Mailine entrou depois, também ajudou. E a UTI Covid de Brumado tinha um número muito abaixo de mortalidade, muito abaixo da média nacional, muito abaixo. Se eu não me engano, a média nacional para paciente em ventilação mecânica era 80%, a nossa era 30%, 40%. Isso mesmo. Né? Mas foi um desafio, não foi? Desafio demais. E o coordenador foi ele, médico, né? Desafio demais. A gente teve muito apoio também da fisioterapia, que nesse contexto, Sandro, foi Ramon, ele tinha uma equipe muito preparada, né? Eu acho que o desfecho, junto com a equipe médica, com a fisioterapia e a enfermagem,
o contexto diminuiu essa mortalidade por causa disso aí. Né? O que o professor Derlon Rezende, que esteve aqui, fala, né, que o que difere uma UTI, principalmente no Covid, aí, o que difere uma UTI que com mortalidade alta para outra com mortalidade normal, dentro dos padrões da normalidade, não era o recurso técnico, não era o melhor equipamento, não era o melhor monitor, nem o melhor ventilador. O melhor recurso era humano. Era o recurso humano qualificado. E isso a gente tinha de sobra, graças a Deus. Fora o desafio de sedação, né? Você lembra? As sedações cada vez mais multimodais. E você tinha que implementar pacientes com dificuldade de sedação extrema, né? Paciente usando propofol, ketamina, dormonide, mesmo assim ainda tinha interação, né? Tinha a escassez do material, né? A gente, na época, bolou até um protocolo junto com o Wesley de sedação, de como a gente poderia fazer, otimizar multimodal. Né? Aquela sedação multimodal, que foi também determinante, né? Foi. Porque o custo aumentaria muito se você fizesse de qualquer forma. E a gente teve a nossa equipe, né, assumiu UTIs Covid em Brumado, no HCC. Foi, também HCC teve também do mesmo padrão. padrão. Felipe teve aqui, né, o Eli teve aqui, então teve um atendimento de excelência, foi uma das referências no estado da Bahia. E no Prado Valadares. Que a gente foi chamado também de forma emergencial, Murilo, lá né? foi emergencial. E lá a gente conseguiu também fazer um trabalho legal lá, capitaneado por Murilo. Eu espero não passar por isso novamente. Não, eu também não. Todos nós tivemos traumas lá de passar por UTI de Covid, né? Fora a questão da roupa, né? Foi uma das épocas que a gente mais deu plantão. Eu lembro que você foi dar plantão. Foi. Você voltou pra atividade, o Wesley, Murilo, Evandro, todo mundo a gente foi pra dentro do hospital, né? O olho do furacão. O olho do furacão. Todo mundo correndo para casa e a gente trabalhando, entendeu? E todo mundo ia trabalhar, a gente conversou isso já aqui, e quem adentrava lá o UTI, não, os médicos, os enfermeiros, o técnico, o fisioterapeuta, dava um plantão sem saber se no próximo plantão você estaria. Porque você ficava sempre na expectativa de você ser o próximo. De adoecer, né? E só quem viveu lá no olho do furacão, quem atendeu que sabe disso aí, né? Porque você via colegas... O engraçado é que eu não peguei Covid na UTI Covid. Quem passou meu UTI Covid pra mim foi minha sogra que veio me visitar. Gente boa, ela. Gente boa, ela me deu um abraço, ela chegou de Goiânia e aí tava já no meio da pandemia. Ela veio visitar no aniversário de Juscelia, aí ela chegou e falou que tava espirrando, que a casa dela tava em obra. E aí eu falei assim, Dona Isabel, a senhora não tá bem, não. Não, tô bem, meu filho. 4 dias depois, tá eu. Juscelia, não tô sentindo o gosto do café, não. Não tô sentindo cheiro, não. E o pai dela, e a casa inteira pegou. Eu, ela, meus filhos, todo mundo pegou. Eu peguei Covid na reta final também, no último ano. Mas eu tava no olho do furacão. Eu tava lá, dando plantão o tempo todo com aquela máscara, com gorro, com N95, máscara por cima, e aí chega a minha sogra e me dá um abraço. Esse aí, né? Minha sogra, essa gente boa, viu? Desculpa aí. Eu vou lhe fazer uma... Você sabe que eu estimulo muito a educação continuada, desde lá do 92, foi a minha primeira experiência. O 92 é necessário que você faça núcleo de educação permanente para você não só capacitar os profissionais que atuam, né? Mas também capacitar o sistema, os profissionais que atuam no hospital, para que todo mundo haja igual, vamos dizer assim, né? E na medicina intensiva não é diferente. Não. E nós temos uma história parecida, tanto eu, você, o Wesley, Murilo, Evandro, mas assim, eu, você, o Wesley, Evandro, junto com Sandra Eli, Leonardo. Lembro. E Paulo Cardio, Paulo Leali, também, que era do 92, né? Mas na nossa equipe ele não foi para BH, não. Não, né? Não. Ah, da pós Da Unimed. Da pós Unimed. Isso. Né? Então a gente ia, viajava a Belo Horizonte. De carro, 830 quilômetros, né? Saía daqui na quinta. Saía daqui na quinta para fazer uma aula de pós-graduação na Unimed. Para se capacitar, para atuar em medicina intensiva. Porque não tinha na época, né? Não tinha, mas o que eu quero dizer é assim, ó. O que é a diferença de uma pós classificada como prêmio, que não é uma pós que você vai lá só para cumprir carga horária. Você tem que ir e você tem que ser aprovado em cada módulo. Com certeza. Né? E a aprovação de cada módulo são provas, testes no nível da prova da MIG, não é isso? Sim. E isso fez a diferença, quem levou a pós a sério, isso fez a diferença no final. Com certeza. Porque eu acho que para mim e para você,
Coincidentemente, ao término da pós-graduação naquela época, né, teve um concurso público para medicina intensiva. Nós passamos. E nós É passamos. isso mesmo. E logo depois teve também Eu, você, o Wesley e Delclésio. Foi. Nós E logo depois teve também a prova de título, pessoalmente para mim, eu fiz em 2010. E passei na sequência você. Você recomenda, o que eu quero perguntar isso no final, que quem quer praticar medicina intensiva, levar mais a sério, faça a pós-graduação? Sandro, E imagina. a pós-graduação hoje Imagina que a gente, naquela época, a gente saía daqui, andava 800 quilômetros, pagava hotel, né? Era uma pós chancelada a MIB, né? E imagina você ter na sua cidade, sem esse custo, uma pós da MIB. Lá era Unimed chancelada a MIB. Aqui não, você tem uma pós a MIB. Né? Da MIB. Todos os cursos que tem na MIB tem na pós aqui. Todos. Você imagina você ter que fazer, sei lá, a MIB tem 10, 12 cursos, você sair daqui para São Paulo para fazer, né? Alguns são presenciais, outros podem ser feitos online, mas mas os AMIB, os cursos de imersão AMIB são todos presenciais. É isso, entendeu? E você ter isso aqui na sua cidade. Eu falo sempre, só esse custo de você ter que diminuir, tem tempo, né? Você tem que levar, mesmo que for de avião, o custo do hotel, não, dentro da cidade. Eu acho que mais do que dobra. A gente está na terceira turma, né? Na terceira turma, vamos para a quarta agora. Eu acho que mais do que dobra o preço, o custo. Só com transporte, alimentação e tudo mais. E todos os cursos de imersão na MIB aqui, né? Com profissionais renomados. Né? O próprio Aderlon veio do último curso, dá presencialmente. Aderlon é a referência, né? Em terapia intensiva. O cara sai de São Paulo para vir em Conquista da aula, né? Os autores de livros que você tem, que você estuda medicina intensiva, tá dentro da aula vem aqui. na sua cidade da aula. Aqui. Cláudio Pires, se não me engano, também veio aqui, entendeu? Que também Ricardo é referência. Ricardo Goulart. Gerson Macedo. Então, tem vários. Né? Eu sempre falo, e a gente divulga muito em rede social. Eu faço questão de divulgar essa questão da pós. Eu acho que é importante, entendeu? Para você que quer. É importante, assim, os profissionais médicos, né? Porque a pós é destinada apenas a profissionais médicos, esse modelo de pós aqui, né? Entendam o seguinte, quando eu trouxe a pós para cá, foi por um motivo só, para qualificar os profissionais que atuam na medicina intensiva. Não há ganho financeiro pessoal, nem da ELO, nem nada. Apenas, assim como a gente gerencia, né, várias UTIs na região, a gente quer profissionais mais qualificados. Né? Quanto melhor, né, qualificado profissional, melhor resultado. Né? E a tendência do mercado médico porque assim, ó, o que é que acontece hoje? Tem muitas faculdades de medicina, muitos médicos formando, e o mercado vai se afunilando. E os gestores, o que é que os gestores querem? Profissionais qualificados. Então, assim, gente, ó, quando abre uma UTI e tem um profissional que é graduado em medicina intensiva, é natural que a opção seja por ele. Isso em qualquer mercado. O mercado atua assim. Então, e a tendência é essa, né? Você afunilar mesmo o mercado, porque muita faculdade de medicina estão se formando, Sandro, pessoas sem qualificação por causa da questão do estágio, né? Você não vê estágio. O estágio hoje é muito ruim, né? Se você vê os internos passando... Não tem... A gente é todo mundo procurado para fazer estágio e não tem campo para estágio, entendeu? Tá fechado, né? Tá fechado, é difícil, né? Então, assim, o recado é que, assim, quem estiver assistindo, se qualifique. Com certeza. Você vai ver a diferença disso entre quem é qualificado e quem não é, no âmbito da medicina intensiva, daqui a 2, 3 anos na sua vida, né? É cada vez menor o tempo. Então, mais fechado. Né? Mais fechado. E a gente já está percebendo isso no mercado, né? A gente percebe que o campo para trabalho, né, diminuiu muito. Então, é bom que os profissionais se qualifiquem. Vamos lá. Já falou aqui da pandemia, já falamos aqui da atuação na medicina intensiva, e tem uma coisa que eu sempre pergunto assim, ó. Tem um atendimento em especial que lhe chamou, que lhe marcou a atenção, seja na UTI, seja no 92, seja na emergência, o primeiro que vem à sua cabeça? Rapaz, teve um no 92 que me chamou a atenção. Sempre é no 92, as pessoas falam. Eu fui chamado por um acidente na rodovia, na BR-116, e eu tinha um caminhoneiro que estava preso nas ferragens, e aí... Tem essa e outra. Porque esse cara estava preso na ferragem e estava degolado. E o cara lúcido. E aí a gente teve que passar uma cana por aqui. Essa foi uma situação crítica.
E uma outra que a gente foi chamada, essa aqui agora que me chamava a atenção, que foi um dos primeiros atendimentos 92. Ah, foi? Chamado para um atendimento de um paciente tinha sido agredido, e eu cheguei para atender, o cara tava inchado, Sandro, desse tamanho. E para entubar esse cara, à noite, chovendo, lama, botamos esse cara dentro da ambulância, não enxergava nada, era só A sangue. gente vai ter uma situação parecida. E aí, eu pedi a Deus na hora que eu larguei endoscopar e ver. Aí deu para ver, mas muito sangue. Então, esse foi um dos primeiros atendimentos que eu fiz na ambulância. Isso me chamou a atenção. E aí a gente conseguiu. E um último atendimento foi de um senhor que tinha sido... era uma arma de fogo. E aí falou que era um tiro na cabeça. Aí a gente chegou no local. Realmente era um tiro na cabeça, só que a bala, acho que era um 22, não transfixou, bateu, fez a contusão cerebral e o cara desmaiou, rebaixou o nível de consciência e eu tive que entubar. Levei pro Hospital SAMU, que era até perto na época. Uhum. E aí eu que tirei foi? a cápsula, o projétil, né? E Porque aí ele tava ficou superficial. superficial, Uhum. bem aqui, no meio mesmo. A intenção do cara era um assalto, tentou matar o cara. Rapaz. E aí ele foi entubado, ficou um dia na UTI. Eu hoje encontro esse cara na rua. E aí, doutor, lembra de mim? como é que esquece, né? Caramba. Eu acho que esse do tiro foi um dos mais marcantes também. Queria me dizer uma coisa, vamos puxar um pouquinho a sardinha pro lado da nossa Terapia especialidade. intensiva. Você acha, os profissionais que estão se qualificando, se formando agora, né, que eles devem fazer medicina intensiva e por quê? Sandrão, é uma área de expansão, né? Está abrindo muito leito de UTI e profissionais não estão qualificados para isso aí. Para a terapia intensiva, você tem que se dedicar, né? Porque você tem que saber todos os sistemas, né? Pulmão, coração, hemodinâmica, você tem que conhecer tudo. Tudo, fisiologia, Fisiologia. farmacologia, procedimentos. Eu sempre falo que o médico intensivista, ele é um bom emergencista. Mas nem todo emergencista é um bom intensivista. Isso, né? exatamente. Claro que o Como deve ser, né? Como deve ser, né? O emergencista está ligado naquela situação de momento, né? O intensivista, você ainda, em alguns momentos, você consegue pensar, raciocinar com calma. Não é um demérito. Porque, Isso, assim, porque o intensivista, ele vai além da emergência, além né? da emergência, então ele tem que isso aí. entender a emergência. Não é tirando o mérito do emergencista, não. É que eu tô falando assim, se você pegar um cara recém-formado e joga na emergência, ele vai se virar lá. Pode ser que ele se vire. Às vezes não sabe nem entubar, né? Mas se você botar ele na UTI, ele vai ficar perdido. A não ser que ele tenha bom diarista e um bom coordenador. Um bom coordenador. Né? Então, assim, essa questão da terapia intensiva é isso. Você tem que se dedicar a estudar mais, né? E saber do paciente no contexto geral. É porque a medicina intensiva é uma área... É uma especialidade relativamente nova no país, né? E no mundo. E ele pega os pacientes graves e trata as complicações dos pacientes atendidos na emergência. Então, exige um conhecimento muito específico. A emergência específico. dá aquele atendimento, né? Inicial, que é muito importante. Né? Um atendimento inicial na emergência ruim reflete aqui no nosso resultado. O emergencista bom, ele tem que ter muito conhecimento também, né, da área dele que está estudando de emergência, porque ele tem que ter um raciocínio rápido. É isso que eu quis dizer. Um raciocínio rápido, né? E uma decisão correta. Isso. Se ele dá o diagnóstico errado, né, ele vai ter um tratamento terapêutico errado e aí as coisas não vão andar bem. Então, quando a emergência é bem feita, o intensivista consegue agir melhor. Um exemplo, né, uma reanimação. Uma reanimação bem feita por um emergencista, seja no hospitalar, seja no pré-hospitalar, o intensivista vai ter pouco trabalho. Mas se é mal feita, repercute primeiro aqui, ó, no neurológico. E aí, há pouco se fazia na terapia intensiva. E aí reflete com a gente no nosso serviço. Na UTI. Né? É isso aí que é importante. Então, um recado para quem quer fazer medicina intensiva é gostar da área hospitalar. E gostar de estudar bastante. Gostar de emergência e se dedicar a estudar bastante. Mas é uma área muito legal de trabalhar. Com certeza. É um local, assim, uma das coisas que me fez escolher a medicina intensiva, que para mim veio depois da emergência do APH, né, foi você poder fazer uma medicina de boa qualidade. Você poder estudar e aplicar o que você estudou. E ver o resultado dos pacientes. É isso que eu ia falar agora. Você pega um paciente muito grave e vê o paciente saindo da UTI. Melhorando. Né? Isso é muito legal isso. Bora
Agora falar de uma coisa mais light. Antes de falar uma coisa mais light, eu queria falar, especialmente para os profissionais que atuam na terapia intensiva, médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, nutricionista, toda a turma que trabalha psicólogo. Nós vamos ter, esse ano, dois eventos importantes. Um é o Luso Brasileiro, que vai ser em Salvador, em maio, na né? Bahia, em maio. Eu convido vocês a participarem, né? Meu amigo Clínio aqui vai estar lá com a gente, né? E no segundo semestre ele vai ter o CETIBA, que é o Simpósio de Terapia Intensiva do interior da Bahia, promovido pela Sociedade de Terapia Intensiva da Bahia, SOTIBA, né? E vai ser aqui pela primeira vez em Conquista. Então guardem esse evento. O Luz Brasileira em maio e o CETIBA, eu ainda vou confirmar, mas se eu não me engano é em setembro. Alinhamento bom, né? Com a SOTIBA, né? Perfeito. Falando agora de uma coisa mais light, eu sempre pergunto aqui, o que que você gosta de fazer quando não está praticando a medicina intensiva? Eu já sei a resposta, mas eu quero que você responda. Nós dois, né? Eu gosto muito de jiu-jitsu. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu há 8 anos já. Tem uns mesezinhos que a gente não está praticando aí, mas um grande incentivador no jiu-jitsu para mim é meu filho, que gosta muito de jiu-jitsu e me incentiva a procurar. Né? Ele faz jiu-jitsu também há muito tempo já. O João tá com 14 anos, se eu não me engano, há quase 5 anos ele faz jiu-jitsu. E aí me incentiva também a ir treinar. Gosto também de jogar videogame. Isso eu sei que você é muito bom. Ele me desafia no PlayStation o tempo todo. Viciado em FIFA, adoro jogar FIFA online. Eu desafio meu irmão, né? O pessoal. E o João gosta do João FIFA? gosta também. E gosta de jogar comigo, como eu ganho dele o tempo todo, ele fica bravo. Né? Ah, é? E aí eu adoro perturbar sabe ele. Que minha filha de 9 anos está começando a gostar do PlayStation, né? E agora já tá na. Eu vou mandar até uma aula com você depois, viu? Malu. Tá bom. E aí o jiu-jitsu é uma da atividade física que eu faço, essa academia. Corrida também e tal. A gente pode dizer que o jiu-jitsu é um jogo de xadrez, né? Jogo de xadrez. Quem não conhece o jiu-jitsu, acha que o jiu-jitsu é coisa de força bruta, não sei o quê, não. O jiu-jitsu é um jogo de inteligência, na verdade, de xadrez. E você também é faixa preta, eu sempre falo, o faixa preta é aquele branco que nunca desistiu. Né? Porque você achar que vai fazer jiu-jitsu e na primeira aula vai saber alguma coisa, não, tá enganado. O jiu-jitsu é a longo prazo, né? Você vai adquirindo... Existem várias formas de você adquirir a faixa, né? A faixa preta, né? Em competição, quem pratica muito. Nós que somos médicos, a gente não tem, assim... Eu não tenho intenção de competir. Né? A gente pratica porque ali você libera sua adrenalina, seu estresse, por gostar do esporte, né? Com certeza. E eu obtive minha faixa, nunca deixei de fazer, né? Diminui um pouco na pandemia, né? E obtive minha faixa preta com o meu mestre, o Mamaron, né? E depois de 17 ou 18 anos de jiu-jitsu. Mas assim, como o Clínio falou, você faz muito tempo um período, depois diminui falta uns meses, volta. E você Mas a questão do trabalho, né? Também, né? Então, você vai ganhando por mérito, por tempo, né? Tô devendo voltar para ele, vou voltar, né? A pandemia diminuiu a ida lá, mas eu gosto muito de meu mestre, o Mamaron, porque além de me ensinar o jiu-jitsu, é meu amigo pessoal. Gosto que dele. Um abraço aí para o Mamaron. Eu comecei com ele, né? Foi? Você você começou com ele. Depois eu fui para Mestre Gleison e tal, que eram amigos também. Mas o Omar também é muito meu amigo. Gente boa demais. E é um esporte que você gosta, que eu também gosto, e a gente torce pelo mesmo time, é o Bahia, né? Que minha filha também gosta do Bahia. Mas o melhor é perturbar Ramon. Ramon já esteve aqui, vocês conhecem, né? Que é um torcedor do Vitória. Referência. Ele é fisioterapeuta, é referência na área, né? Mas não é referência no futebol, porque ele torce por Vitória. Por Vitória, né? Meu respeito aos torcedores do Vitória, né? É uma brincadeira, claro, né? Mas é uma brincadeira com ele, com o Ramon aqui. O prazer nosso é quando o Vitória perde e o Bahia ganha. Isso. Aí Ramon esconde lá no WhatsApp, desaparece por Fica 3, 4 dias invernado. Esse ano o Bahia aí tem chance de fazer um trabalho legal, né? trabalho, quem sabe ser campeão aí, né? Eu prometi à minha filha que esse ano eu vou levar ela lá na Fonte Nova, ela começou a se interessar em futebol depois da Copa do Mundo, do Catar, né? E aí tá torcendo pro Bahia, já comprou a camisa Meu dela. Meu filho também é torcedor do Bahia doente. A gente combinou até de ir junto, né? De ir junto. Vamos junto lá, se Deus quiser. Eu sempre finalizo pedindo ao convidado para dar um recado para quem está assistindo. Como a gente falou muito de medicina intensiva aqui agora,
Qual o recado que você dá? A gente já falou até um pouco sobre isso aqui, para quem quer iniciar na medicina intensiva. Ele vai se formar, o que ele deve fazer? Fazer após? Ele deve estudar, dar plantão? O que você acha que deve fazer? Assim, o profissional que se formou agora, que não tem intenção de fazer residência, eu acho que a pós-graduação é essencial. E com o tempo, é essencial e necessário a prova de título, né, de especialista. Eu acho que o título de especialista te capacita mais, porque te obriga a estudar mais e te chancela como um bom profissional. Porque hoje, para você ter o título, você sabe, tem que estudar bastante. Isso aí. Então, eu indico isso aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado por participar do Tirando o Jaleco. Até a próxima.